14 de junho, quarta-feira, dia de FOMC. Não se esqueçam, às 19 horas vamos ter então a definição da taxa de juro para Estados Unidos. Aquilo que o mercado prevê é que haja a tal pausa, que o Fed já disse que não é uma pausa, é basicamente um salto, é esquecer que existe este momento e existe sempre, ou pelo menos para já, a probabilidade de um aumento de 25 pontos em julho, e é isso que vai ser o foco no discurso do Powell. Portanto, o meu conselho é posicionarem-se relativamente à questão da definição da taxa de juros às 19 horas, mas estarem muito atentos ao discurso do Powell. Como vocês já sabem, normalmente a meio ou durante o discurso é quando começamos a ter um movimento real. Já por algumas vezes aconteceu elas estarem a subir e depois o Powell começar a falar e as coisas virem para baixo. Portanto, atentos a isso. De resto, aumentar isto aqui. O vídeo vai ser rápido hoje, não há muito a discutir em termos de níveis. Vou fazer aqui um refresh. Pelo que eu espero fazer isto o mais rápido possível para vos ajudar a ver o vídeo e acompanhar a FOMC. Em termos de movimentação, o que é que tivemos hoje? Índices positivos, não houve assim nada de especial a afetar a Europa e afins. 0,5% praticamente para o DAX, meio para o CAC, e o IBEX tem andado a cair hoje, foi aquele que subiu mais o PSI praticamente neutro. Dentro das cotadas nacionais, destaque Mota-Engil, grande queda, 2,4%, e a BCP a subir 3,43%. Eu vi uma discussão que o volume não era elevado mais para o normal, eu concordo, não, daquilo que eu me recordo era 100 milhões de ações, era o volume diário, mas não se esqueçam, fraco volume é desconfiar nas subidas, sem dúvida, porque basicamente não tem assim muito peso para servir de suporte, mas as ações podem continuar a subir sem grande volume, não é? Houve muita gente que naqueles picos de volume fizeram vendas, fizeram compras e que agora estão simplesmente já posicionados. De resto, praticamente tudo bastante neutro, com a Corticeira a subir quase 1%, Altri 1%, a Navigator que ficou quieta, a Jerónimo Martins hoje fez a pausa, 0,72 de queda, e a Sonai acompanhou com 0,60, tudo o resto mais ou menos negativo. Estados Unidos, hoje também está a ser, parece aquelas ondas do mar, está tudo positivo, mas está tudo positivo neutro, é abrir no pre-market quente e a maioria estão abaixo dos valores do pre-market. Significa o quê? Significa que vamos estar atentos, porque vai haver movimento com toda a certeza. Para já, como vocês podem ver, tudo verde, à exceção da saúde. Não sei se saiu aqui alguma notícia, porque estou a ver aqui grandes quedas, principalmente nos planos de saúde. A inflação saiu hoje e os dados da inflação saiu hoje. Saíram ontem, os dados da inflação demonstravam queda na saúde, nos preços da saúde. Hoje aquilo que saiu foi o índice de preços do produtor, o PPI, e basicamente tivemos uma queda acima do esperado, ou seja, é basicamente o triplo, né, daquilo que era esperado. Significa o quê? Significa que os preços do produtor têm estado a descer. Mais uma vez, estão a descer. Porquê? Por causa dos custos da energia. Essa é que tem sido o grande motor desta quebra na inflação. A subjacente, que exclui a energia e a alimentação, subiu 0,2 em linha com o esperado. Este basicamente foi um não momento, ou seja, não alterou muito a movimentação da bolsa. Olhando então aqui, 19 horas, não se esqueçam, e 19h30 quando ele fala. Amanhã vamos ter a decisão para a Europa. A Lagarde já disse, acho que não vai haver surpresa nenhuma, vão aumentar 25 pontos automaticamente, é o mínimo, está decidido. A questão é mesmo esta, está totalmente decidido, vai ser um aumento de 25 pontos. Eu acho engraçado, foi a justificação, né? Vamos aumentar 25 pontos e a partir de agora vamos olhar para os dados. Então quer dizer que até agora não olharam para os dados. Enfim, vai ser um aumento de 25 pontos, não deve ter grande impacto no mercado.
atentos ao discurso, que vai ser às 13h15, e ver o que é que sai daí em termos de movimentação. Para Estados Unidos vamos ter os relatórios de empregos, que é o normal, assim como o desemprego, aliás, é que é normal, o de emprego, que é de Filadélfia, tem sempre impacto, mas eu acho que vai ser a ressaca do dia anterior, tão simples quanto isso. Vamos ter depois também aqui dados da produção industrial e os estoques. A Lagarde depois vai ter aqui um discurso às 13h15. Agora, PSI, martelo invertido dentro da Doji, furámos, fizemos um mínimo mais elevado, as coisas continuam bullish, mas continua a haver muita pressão de vendedores. Como vocês veem, as ações têm estado a subir, mas chegam a um ponto que se faz lucros e que se puxa as ações para baixo. Isso não tem nada de errado, é aquilo que eu costumo dizer, as escadinhas, não é? Estes degraus são isto mesmo. Nós preferíamos que os degraus fossem mais ou menos assim, né? Assim é que era bom, mas normalmente aquilo que eles fazem é isto. Portanto, para já, nada de errado, a tendência continua a ser de subida, as ações continuam, o mercado continua a estar bastante bullish. Vai ter que ser necessário um movimento ou uma notícia bastante bearish para tirar isto para baixo, mas em termos de retracement desta queda, como vocês veem, ainda estamos um bocadinho distantes do Golden Pocket, que normalmente seria o ponto de viragem, mas os 50% também pode servir para o efeito. Portanto, cuidado, no entanto, bullish. Olhando para o IBEX, andou a fazer underperformance às restantes praças nos últimos 2 dias e hoje compensou. Fez um novo máximo, está bullish. CAC continua bullish, fez o breakout e para já mantenho. DAX, o breakout está para breve. Este foi o máximo de sempre, salvo erro. Basicamente os 16.331,94 e aqui vamos 16.336, ou seja, já batemos o máximo, fez um novo máximo. Apesar de as notícias serem, está em recessão técnica, o DAX, mercado, aquilo que demonstra é que não há recessão técnica nenhuma. Standard & Poor's também está a subir, está agora a estabilizar, vocês podem ver aqui a 1 hora, está agora a estabilizar. Basicamente esta foi a abertura, subiu, rompeu, fez breakout, vai estabilizar, vai esperar e depois vamos ver então a reação. Acho que vai ser muito importante acompanhar a reação, muito importante. Eu costumo dizer assim, quem disparar, e eu já o fiz isso no passado, quem disparar, seja vender, seja comprar, tem que ter uma grande agilidade para anular as decisões caso os dados, a ação de preço, assim o justifique. E anular a decisão é isto. Imaginem que é para cair. O expectável da queda é de ir para este nível, ou seja, 4.300, 4.280, onde temos um bom suporte e apanhamos a moving average. Isto seria o expectável para depois começar a fazer um bounce. Esse bounce vai existir, as coisas tinham que ser muito, muito mais para não haver bounce nessa área, mas vai haver um bounce e nós só ficamos bearish. Só dizemos, ok, agora vai começar a corrigir quando romper a zona onde tinha o mínimo mais elevado. Isto significa o quê? Significa que se hoje estiverem a ganhar 10% de uma cotada, eu estou nesse ponto, digamos assim, estou a ganhar 10% de uma cotada, basicamente este movimento pode-me levar a perder metade daquilo que eu estou a ganhar. Porquê? Porque o ponto da decisão é sair abaixo onde normalmente se entra, ou seja, quem entrou aqui não vai conseguir adivinhar este topo e depois basicamente vai sair a perder dinheiro. É isso que eu estou a tentar dizer. Temos que aceitar por vezes perder dinheiro para aproveitar o que é as subidas. Não se esqueçam, se uma ação cair 10%, ela para recuperar os 10%, só para vocês terem aqui assim uma ideia, vamos usar aqui este ponto, vamos usar valores certos, só para vocês terem aqui assim uma ideia, 4.300, 4.300, ela vai cair 10%, 10% basicamente trazia-nos para os 3.868. Agora, vamos ver quanto é que ela tem que subir para voltar a este ponto. E vocês estão a ver, são mais 3%. E no final, quem perdeu, vamos supor, 3%, apanha esta subida e ganha os 10%. Quem nunca vendeu,
é como eu na Tesla, está a olhar para ela a subir, diz, olha, a Tesla mais do que duplicou de valor desde outubro. Ela foi aos 140, está nos 250 e tais, então quase que duplicou de valor. Quanto é que eu ganhei? Zero. Porquê? Porque eu acompanhei na descida. Ok? De resto, para já, as coisas estão esticadas, não se esqueçam, no Standard Poor's é natural haver um retracement, ninguém sabe quando é que vai aparecer nem quando. O mesmo acontece com o CAC, que basicamente chegou aqui à zona de resistência. O Russell está na zona de resistência, a zona de resistência pode se estender até aos 190 pontos, e o Dow Jones fez o breakout aqui deste máximo, e hoje o que é que fez? Abriu com gap down. Portanto, as coisas estão estáveis para já, é potencial, existe um potencial de haver um retracement, é um facto, mas não se esqueçam, aquilo que eu sempre disse, né, e a Meta é o melhor exemplo, nós por vezes colocamos expectativas de retracements fortes, eles não acontecem, e depois não temos coragem de entrar porque continuamos sempre com aquela mentalidade que as coisas estão esticadas. Eu entendo isso, mas aquilo que eu vos digo é isto: dos 170 aos 200 e muitos, onde ela está hoje, 270, são $100. Eu perdi essas subidas porque acreditei nisso. Porque a minha ideia é, ela vai fazer retracement, ela nunca o fez. De resto, para já tudo bastante estável. Mesmo acontece com a VIX, olhamos para o dólar já está a antecipar a tal pausa, está em queda. Petróleo também, acho que foi os estoques que vieram trazer isto para baixo. Houve um excedente na Reserva Federal, creio, portanto, nada especial. Nós já sabíamos que íamos à Moving Average, estamos a ter uma reação lá, agora estamos à procura do quê? Do mínimo mais elevado. Se ficar dentro desta vela bullish, fantástico, caso contrário, continuamos a descer. Não acredito que seja para descer no curto espaço de tempo. As obrigações a 10 anos para já estão a cair, a Bitcoin está estável, Doge, a Bitcoin vai fazer um movimento em breve. Para que lado? Nós não sabemos. Isto é um triângulo, aquilo que normalmente esperamos é que venha para cima, mas esta compressão está a ser real. E depois o mesmo acontece com a Ethereum. Quanto à Green Vault, basicamente fez outra inside bar, depois de ter feito um martelo, nem sei se rompeu este máximo, se rompeu fez sacanagem, não, fez um double top, ou seja, estamos a fazer aquela pausa depois da subida. Isto significa o quê? Significa que está a aliviar, está a comprimir para fazer movimento. A bull flag não se desenvolveu desta forma, está a fazer basicamente... vocês já sabem o que é que eu acho dos Head and Shoulders. É só uma imagem mítica, mas é como as bruxas, né? Ninguém acredita nelas, mas que elas existem. Portanto, para já é isto que está a tentar desenvolver. Vamos ver se rompe então a neckline, ou seja, tendo em conta o double top que fez hoje, isto significa o quê? Significa que os... ter aqui um dia... Eu tinha visto um double top onde? Aqui, né? High 6,67, 6,67. Acima dos 6,67 começamos a romper e viramos cá para cima, não antes, sem parar aqui na Moving Average a 100 e neste máximo que está aqui. De resto, para quem acredita que a tendência é de subida e que se vai manter de subida, o próximo zona de liquidez, de resistência, está entre os 7 e 7,02 e os 7,17. EDP renováveis, praticamente a mesma coisa, um inside bar, rompeu, esta aqui foi horrível, porque rompeu o martelo, mas depois veio cá mais abaixo, abriu com gap down, mas manteve-se acima da Moving Average, não sei se fez um double bottom, low 19,31,5, 19,31,5, ou seja, double bottom é a única coisa positiva, por isso para já eu continuo a dizer-vos, gosto mais da Green Volta em termos de setup do que da EDP renováveis, mas como é óbvio, a partir delas irão subir em conjunto, e o mesmo acontece aqui com a EDP, apesar de hoje ter feito um underperformance brutal, não é? Temos esta zona de consolidação, temos a outra zona aqui em baixo, o expectável é que fique dentro desta zona para já, ou seja, um suporte aqui, resistência nos 4,67. BCP rompeu a zona de resistência, não a bull flag, não a linha de tendência, mas rompeu e teve algum volume, provavelmente foi o leilão que equilibrou as coisas. Mas
Estavam a dizer no Discord que não tinha volume. Ela tem volume aqui. Ok, o volume apareceu nesta vela. Nestas duas, né? Aqui foi a abertura. Na abertura, o que é que fez? A abertura basicamente abriu sobre a resistência, né? Moving average, a resistência dos 2 dias anteriores, as das 2 horas anteriores, e caiu. Ok. Depois abriu com gap up, face ao fecho da hora anterior, às 9, caiu mais e depois recuperou. Primeiro sinal bullish é quando? Quando rompe este máximo. Estas subidas e estas duas descidas foi sem volume. Não houve volume aqui. O volume começou a aparecer aqui. Ou seja, houve volume, literalmente. Ou seja, só precisam comparar 10 horas e comparar com o resto, que normalmente a média está aqui assim, né? Então, houve volume, é uma parte bastante positiva. Eu tinha a ideia que tinha lido, provavelmente li na diagonal, não li bem, que não havia volume. Tem volume, sim senhora. É um movimento que não é explosivo de como fez anteriormente, que subiria a 6%, não é? Mas a grande questão é, subiu 3, rompeu uma zona importante, está no extremo de dar continuidade. Não se esqueçam, Bollinger Band coincide mais ou menos com os 22,52. Em termos de suporte, esta zona dos 21, 24 será a zona de suporte. Galp, a Galp continua a desenvolver a sua consolidação. Já veio picar por 2 vezes aqui esta zona de liquidez. Não se esqueçam, esta zona de liquidez significa o quê? Significa que há muito volume aqui, há muito vendedor nesta zona. É uma zona de pressão, até que vai haver o dia em que eles param de vender e ela simplesmente continua. De resto, é um martelo invertido e pressão de vendedores. Se cair, o expectável é vir aqui para a zona dos 10,42. Caso contrário, se os vendedores pararem de vender e os compradores continuarem a ação, porque para já eles continuam, as coisas é para continuar a subir potencialmente até aos 11,05, onde temos aqui esta zona de 11,03 a 11,02, onde temos aqui o limite da zona de liquidez. De resto, para já é aquilo que eu vos disse. Ela fez este retracement, né? Se considerarmos isto como ondas de Elliott Waves, isto fica muito complexo, porque tem aqui muitas 1-2, 1-2, aquilo que eles chamam de nested. Eu não entendo muito disso. Aquilo que eu sei é isto: 1-2, explosão. 1-2, é só ficar à espera da explosão. E a explosão poderá acontecer, então me aconteceu aqui, de forma muito ranhosa, no sentido em que só pouco cai, mas para já é isso que poderá se estar a posicionar. Como é óbvio, não se esqueçam, eu não estou bullish no petróleo, não estou assim tão bearish quanto isso, mas não estou bullish, e isso leva-me a dizer que eu não apostaria nas petrolíferas. A nós continua a consolidar cá em baixo. Ainda não fechou a gap, ou seja, existe sempre a possibilidade de fechar a gap. As Bollinger Band continuam abertas, existe a possibilidade de vir aqui para esta zona dos 3,35. Ela continua muito fraquinha, para já não aconselho ninguém a olhar para ela. CTTs, esta sim, acho que devem começar a olhar. Ela está a fazer aquele triângulo, né? Eu acho que nós temos aqui uma ferramenta para desenhar triângulos. Temos, sim senhora. Mas está a fazer aquele triângulo, que é um triângulo mais típico. Portanto, atentos. Se começar a romper 3,37, olhar cá para cima, para os 3,47, se começar a romper a sequência de mínimos mais elevados, principalmente aqui os 3,31, começar a olhar aqui para baixo, temos aqui uma gap e depois temos a zona de suporte nos 3,24. Jerónimo Martins, ontem o Nunes partilhou no Discord, aconselho a ir verem, e partilhou então a ideia de onde é que vêm os 29 de target, que ele assume que será o ponto onde então atingiremos o máximo e depois começará a recolher. Isso levou-me a tentar fazer qualquer coisa com Elliott Waves. Como é óbvio, volto a dizer, eu não percebo muito disto, eu só sei as regras básicas, mas coincide bastante com aquilo que ele disse, não é? Eu coloquei aqui há um mês, ainda tenho aqui, eu não paguei nada, em que basicamente eu coloquei então a tal movimento desde o início, né? Desde 2000, temos aqui a primeira onda 1,
5 sub-ondas, depois fizemos a onda 2, depois agora estamos a fazer o quê? A tal onda 3 azul. Esta onda 3 azul terminará, no meu caso, não nos 29, mas nos 35. Não se esqueçam, é de um detalhe. Estes 35 não vai ser em linha reta. Estes 35 pode acontecer, tal qual como aconteceu, sei lá, esta onda 1, que é de subida, né, que foi dos 6 e voltou até aos 2, perdeu. Já agora, isto foi quando? Foi a crise de 2008, mas perdeu 33%. Eu não gosto muito de mostrar isto por um motivo, cria expectativas. A expectativa é que vá, sem dúvida, aos 28, 29, depois há uma questão de acertos. Mas esta é a expectativa. A expectativa que nós temos sempre é esta. Onda 3 vai até aos 165%. E se vocês forem a ver, a onda 3 foi atingida. Esta onda 3 foi atingida. E nós agora iríamos ter a consolidação da onda 4. No entanto, a própria nomenclatura de Elliott Waves, aquilo que diz é vai até aos 165. Não significa que pare nos 165. Por norma, se romper os 165, aquilo que se espera é que vá aos 265. Já agora vamos colocar aqui uma. Vamos usar esta. Só para termos esta ideia. Ou seja, eu não gosto de mostrar isto porque cria pressão sobre as pessoas. As pessoas ficam pressionadas a ver qualquer movimento de consolidação e venderem, ok? E eu não acho que deva reagir assim. Claro, aquilo que eu acho leva a que nós deixemos lucros em cima da mesa. E para já, pelo menos desde o início do ano, todas aquelas que eu saí, hoje acredito que esteja um valor mais elevado. Claro, eu tirei essa liquidez, coloquei noutras ações, umas foram mais apostas, outras foram boas, mas no fundo leva-nos a que nós acreditemos, vai consolidar bem aqui para baixo e eu compro nos 23. Quando na realidade a consolidação pode ser vir aqui. Tão simples quanto isso. A consolidação pode ser vir aqui. Porquê? Vejam, nós fizemos a onda 3. A onda 3 amarela é a onda principal, as verdes são as subondas. Ok? Esta onda 3, que veio cá de baixo, muito longe, estão a ver? A pressão leva-nos a dizer-nos isto. Se houver uma consolidação no ponto em que nós estamos, ela não só fura esta zona, como vem aqui para baixo para os 21,60. Com o potencial dos 20. E isto é uma realidade. Isto é uma realidade que pode acontecer. Mas não se devem assustar enquanto não perder pivôs. Enquanto não perder pivôs, esta é a tendência. O pivô neste momento está muito longe, está aqui. Este é o pivô da Jerónimo Martins. É aqui em baixo. Está muito, muito longe. Quem tem receio de que, ok, ela vai começar aqui, tem que fazer lucros, o meu conselho é vendam, mas fiquem ligados nela, porque ela pode continuar a subir. E para já, é isso que ela está a fazer. Ela vai continuar a subir até dar sinal de quebra. Hoje, aquilo que ela fez, nada. Vejam, os primeiros sinais, eu costumo dizer, aparecem a 1 hora. A 1 hora, quantas vezes é que ela furou a moving average? Várias vezes. Sempre que ela fez a consolidação, ela furou a moving average. Então, até aqui não tem nada de errado. Aquilo que ela nunca fez foi virar a moving average a 50. Esta é a zona de suporte, é aqui, nos 24,65, mais ou menos, é neste mínimo, praticamente. Se ela começar a navegar a moving average a 50, ok, comecem a estar bem atentos. Não vendam, a decisão de vender é de cada um, é pessoal, mas estejam atentos. Porquê? Porque ela até hoje não deu esse sinal. Isso não significa que ela venha diretamente aqui abaixo. Não. Apenas significa que ela pode fazer isto e depois cansar-se de descer porque já desceu bastante e voltar para cima. Há várias cotadas que fizeram isto, não se esqueçam, a Meta foi uma delas e, no entanto, já subiu 50% desde então. Portanto, para já, nada de alarmante, RSI está a baixar. Quanto à Sonei, esta começou com gap up e veio por aí abaixo. Para já também é a mesma história, a única diferença é esta. O pivô está aqui, Golden Pocket também está muito próximo, nos 91,50.
eu tenho a expectativa que seja para subir, para já não é isso que está a fazer, fez um bearish engulfing, o mais provável é vir aos 91,50 ou ao limite aos 78%, onde apanhar a Bollinger Band, caso o mercado fique bullish e ela decida subir, o target seria mais ou menos aqui os 0,94. A Altri, aos poucos ela vai indo. A Bollinger Band está a apertar, está a começar a abrir agora um pouco, mas aos poucos ela vai indo, estejam atentos, para já não tem nada especial, não há muito volume, o volume tem sido baixinho, mas vejam, é uma escadinha. Era expectável ter rejeição na Moving Average a 200? Foi o que aconteceu. Veio aonde? A Moving Average que está mais próxima, a 13. Fez bounce aí? Fez. Está bearish? Não. Sequência de mínimos é mais elevada, a exceção deste que foi um grande fake out. Então, para já, continua a estar com uma linha de tendência de subida e bastante interessante. Não está a ser uma subida de 7% num dia. Não é? Ela basicamente, desde que rompeu aqui assim esta zona, se olharmos para esta zona só, estas duas velas, não é? Desde que rompeu aqui, subiu 3%, é praticamente nada. A zona de breakout, deduzo eu que isto tenha valor a 1 hora, mas são 2%, não é nada, em 4 dias, ou 3. Isto não é nada. No entanto, para já, ela está a tentar voltar para cima. Navigator é praticamente a mesma coisa, estava à espera de uma consolidação a vir, né? A expectativa era vir, tal como eu tinha falado antes, a expectativa era vir aos 3,18. Essa expectativa para já ainda existe, apesar que hoje rompeu este máximo, por isso a expectativa existe, mas pode nunca acontecer. Portanto, atentos ao movimento. Amanhã principalmente, eu não sei, isto deve ter rompido aqui este máximo por muito pouco, 3,24,8, 3,25, foi por muito pouco, mas começando a romper o máximo de hoje, olhamos cá para cima, potencialmente para esta zona. Mota-Engil, esta foi aquela que caiu, e caiu para onde? Para a Moving Average. Perdeu foi o martelo, ou seja, a vela da consolidação do bounce foi praticamente perdida, portanto fechou em mínimos. Existe pressão vendedora, existe a possibilidade de vir aqui, como é óbvio, nós fizemos o nosso retracement, este retracement para já considera aqui os quase 50%, como é óbvio, se mudarem daqui para aqui podem dizer, agora volta para aqui para esta zona. Aceito, é algo que é real, no entanto também pode ser real o facto de estar a fazer uma sub-onda 1 na tal correção, amanhã ficar satisfeita com os 50%, no limite vir aqui ao Golden Pocket e depois sim, estamos atentos para apanhar subidas. A 1 hora ela já deve estar quase em oversold, portanto estejam atentos à reação, principalmente esta zona aqui. Este foi o máximo anterior. Não sei porque é que tenho aqui esta linha azul clara, mas estamos a ver aqui este máximo. Se vier aqui apanhar moving average a 200, é uma zona de bounce. E por fim, temos a REN que está a voltar para a zona de consolidação. Para já é isto, não tem assim muito interesse. Quanto aos Estados Unidos, temos um vai e vem, um sobe e desce, as coisas abriram positivas no pre-market, vejam a meta está praticamente onde abriu, né? Mas abriu um bocadinho abaixo, tem pressão de venda, subiu, tem pressão de venda, as coisas estão bastante neutras. O mesmo aconteceu com a AMD, que a notícia hoje era que ontem tiveram a apresentação, no fundo não existe uma relação assim tão direta, porque quando ela caiu, eu depois fui ver, quando ela caiu, na hora que ela caiu bastante, todas as cotadas caíram, mas só que ela caiu 2%, ou lá o que é que foi, e coincidiu mais ou menos com a parte final do evento de ontem. Hoje, a notícia para ela estar a subir no pre-market 3% era que iam fazer uma parceria com a Amazon para vender os chips da inteligência artificial, quando basicamente a única coisa que nos vem à mente na apresentação não é o chip em si, porque nós não percebemos nada da linguagem técnica. Aquilo que percebemos é que os parceiros que eles têm, que têm por trás, são imensos, e inclui a Amazon. Então, para mim, isso foi uma não notícia. No entanto, consolidação da forte queda de ontem, o target continua a ser olhar cá para cima, mas é aquilo que eu vos digo.
nós podemos olhar, como se diz, para norte, mas temos que estar atentos ao sul. E para já, este é o mínimo mais importante que nós temos, que é os 122,45, sabendo que depois temos aqui uma zona de consolidação, ou seja, ela pode voltar para os 116. Eu posicionei-me alguns aqui, não tenho a certeza, pelo que para já ainda estou positivo, mas as coisas não estão assim muito bonitas. Quanto à Nvidia, rompeu o máximo anterior, ou seja, a tal consolidação para já está feita e à partida vai querer continuar a subir, tudo dependente da reação hoje à FOMC. Micron, a mesma coisa. Isto significa o quê? Significa que os semicondutores não estão bearish. É só isso que isto significa. A Affirm, ela teve um downgrade por parte de uma agência qualquer, BTIG, em que basicamente dizem que eles podem ir até aos 10. Hoje teve um afundanço, ela chegou a estar aqui a ir quase 9%. Agora, a grande questão é esta. Olhem a coincidência, moving average. Ou seja, os bots trouxeram até aqui e depois começaram a comprar. Eu sou honesto. A última que disse que elas podiam cair aqui foi 40%. Foi a QuantumScape. QuantumScape ia até aos 2%. Foi a notícia neste dia, em que ela basicamente caiu 7% e depois no dia a seguir acrescentou mais 7%. Isto está em cima da mesa para amanhã para a Farm. Se o mercado cair, só vai fazer com que ela caia ainda mais. É só isso. Mas isto está em cima da mesa. No entanto, em 2 dias recuperou e ninguém sabe porquê. Ninguém sabe porquê. As de energia limpa, energia verde, têm todas andado a subir na live, e ontem mencionaram no Discord, mas na live de domingo falaram da FCL. A FCL realmente tem aqui um ponto para romper. O que é que ela fez? Ela realmente rompeu, subiu 7% e tal qual como a Plug Power abriu aqui em cima e veio cá para baixo, né? Se eu colocar aqui a Plug, vocês veem que a Plug é praticamente a mesma história. Rompeu aqui esta zona mais em baixo, mas rompeu. Hoje abriu lá em cima, não sei porquê, estava no pre-market a subir 3%, veio cá para baixo diretamente. É um setor que está interessante, sem dúvida. Eu só não percebo é porque é que a Enphase não acompanha. A Enphase basicamente não está lá em cima, está cá em baixo. Hoje o movimento basicamente foi: abriu, caiu 2% e depois recuperou. O mercado está doido nesta, é estranho, a meu ver, mas esta eu quero deixar quietinha para depois não me acontecer o mesmo que aconteceu com a Plug Power, que eu vendi e vendi bem quando ela chegou aqui. Podia era ter comprado aqui, não voltei a comprar porque fiquei preso na liquidez, apostei noutras, aquelas que depois que vendi estavam em trânsito, né? São os 3 dias, e entretanto 13 mais 5 já dá 18 e hoje ela chegou a estar a subir 3 ou 4% hoje. 8% no pre-market, vai até à zona de resistência. Portanto, aquilo que eu vos digo é isto: eu tenho que praticar e tenho que começar a mentalizar-me duas coisas. Ponto 1. Existem alturas que nós temos que vender. Qual é a altura que nós temos? Quais são as alturas que nós temos que vender? Resistência. Nós vendemos e logo a seguir, se for necessário, volta-se a comprar. Mesmo no Active Trader, segundo os colegas no Discord disseram, dá para voltar a comprar. Eu realmente já fiz isso uma vez, porque o meu saldo ficou na conta negativo e eles não cobraram nada por isso. Mas quem, como eu, apesar que eu tenho uma segunda conta e é aquela que eu agora tenho usado para os meus gastos diários, mas quem como eu, pelo menos mais anteriormente, estava naquela situação que não posso ficar com saldo negativo, e eu não posso porque eu tenho muitos débitos diretos e se tiver saldo negativo eles vão bater, mas atentos porque ela cai e hoje pode estar a dar o sinal de entrada. A realidade é esta: vocês olham para a Plug Power e dizem assim, é a escadinha, ela só fez foi um movimento nojento. Amanhã ela é interessante para vir apanhar este movimento outra vez. Tudo depende de como o mercado vai fechar, mas a qualquer altura, se o mercado ficar bullish, ela vai voltar aqui para esta zona. E esta é a genica que nós não temos, mas
rejeitou no sítio onde tinha que rejeitar, está a consolidar. De resto, vejam, a Baba ontem estava fraquinha, hoje está a recuperar qualquer coisinha, a NIO continua fraquinha na subida, mas continua a subir. A Xpeng é aquela que eu creio que ontem estava mais fraquinha, porque ela subiu, mas apesar de ter subido 4%, ela não deu seguimento. Hoje continua a subir. Eu não demoro muito, fico positivo quando esta chegar aqui acima. Não é aqui, é aqui acima. Rivian, muito fraca no arranque, ela chegou a estar a cair 3 ou 4%, algo assim. 3%, também está a recuperar, está tudo à espera do Powell, do discurso dele. Está tudo à espera. Rivian, só acima, entradas só acima dos 16. Por muito que nos custe deixar 10%, talvez, 6% em cima da mesa, é este o target. A ideia é que entrar aqui tem que ter esta noção. Não há grande suporte, a não ser nesta zona, mas são 3 ou 4%. E a rejeição está aqui neste momento. No entanto, temos um bom upside, mas cuidado, gerir expectativas. Acho que é a parte mais importante. As EVs não são as construtoras normais, as EVs estão negativas no ano, praticamente todas, negativas no ano. As convencionais, se vocês olharem para uma Ford, a Ford creio que está a subir desde o início do ano 20%. Usamos aqui esta, pronto, usamos aqui esta, 4. 20%. E as EVs em si não estão. Mas as EVs que sobreviverem, que tiverem liquidez para sobreviver, e a Ford já fechou aqui esta gap, essas vão ter movimentos fantásticos. Atentos e só entrar quando houver sinais. De resto, temos a Google a consolidar também ainda, temos a Amazon a consolidar também, a maior parte delas estão assim. Estejam atentos, escolham as vossas cotadas, cuidado com as mais voláteis. Eu já vos expliquei, é muito giro e acho que o devem fazer, mas devem ser muito ágeis. Nós aqui no canal temos uma pessoa que é o Luís, que ele é muito ágil, ele usa os contratos de alavancagem, que é para, em vez de comprar 1000 ações, compra 5000 ações. A grande questão é assim, ele é muito ágil, e uma coisa é nós mostrarmos aquilo que estamos a ganhar, outra coisa é mostrarmos aquilo que estamos a perder. E se é um facto que eu sou o primeiro a dizê-lo, gente, eu desde o início do ano, o meu portfólio, só estou a olhar para a parte negativa, o meu portfólio recuperou metade. Eu cheguei a estar a $130 mil negativo, hoje estou, sei lá, vamos ver. $60. E isto já inclui... qualquer coisa aqui não bate certo. Não inclui. Ou seja, estes 60 não incluem esta perda que eu fiz na AMD. Não sei porque é que não inclui. Está mal feito, não é? Porque devia de incluir. Tem aqui esta perda na Meta que eu já fiz e esta perda na AMD. Ou seja, 8.000, vamos dizer, mais 25. Ou seja, 85. Significa o quê? Significa que eu já recuperei 30, no mínimo 30% do portfólio. E essa é a parte importante. É isso que vocês têm que entender. É que o mercado tem estado a subir, mas vai haver um dia que ele vai parar de subir. E esse é o dia que vocês têm que ter genica, coragem para sair e não voltar a entrar. E nas voláteis, não dá tempo. Vejam é só verem esta, a Firm. A Firm abriu, começou a ficar bonita. 1,5%. Começou a ficar bonita, rompeu o moving average, está a ter uma boa reação e depois... E não se esqueçam, isto já é um gap down, isto é só um movimento intraday. Neste momento está com 1,5%. Upstart, é a mesma coisa. Fez um gap up, chegou a estar aqui 3,6%. E isto não é para qualquer um. Ok? Tenham cuidado com estas, é o meu conselho. Apostem, mas apostem de forma incremental. Quanto ao Scape, ontem deu este disparo. 14%. Hoje está a fazer uma pausa. Isto significa o quê? Significa que se o movimento
for para ser bullish, nós temos mais 8 em cima da mesa e estes 8 não é ficção, é uma forte possibilidade de acontecer, mas para isso o mercado tem que ajudar. E a forma como elas são voláteis, elas podem consolidar rapidamente, seja por fake out, seja o que for, ou porque alguém vendeu, podem consolidar rapidamente e ficar extremamente negativas, mas se o mercado estiver positivo, elas voltam. Ok? Se o mercado estiver em consolidação também, elas não voltam, esta vem cá para baixo. E é isto que vocês têm que ter em mente. De resto, bons negócios a todos e até amanhã.